Bom dia, pessoal! Estamos aqui para mais uma videoaula. O título dessa aula é Processos de Aprendizagem e Implicações para a Prática Docente. Nós dividimos ela em duas partes, estaremos iniciando a parte 1 e eu sou a professora Eleomar. Vamos lá! Então, uma grande pergunta, né? Como se dá a construção do conhecimento? Essas são as contribuições de Piaget e Vygotsky para a compreensão dos processos cognitivos, dentro desse resumo, né, desse tema. Tá? Lembrando, gente, que esse tema e outros que nós comentamos com vocês, né, correntes filosóficas e outras mais que iremos falar ainda, são temas muito profundos, muito que dá uma discussão assim de anos de estudo, né? Tanto é que a sociologia é uma faculdade, né? A educação também. Então, se vocês quiserem se aprofundar, vocês vão ter que estudar mais em relação a isso, tá? Porque como essa disciplina nossa é só 64 horas, não dá para a gente se aprofundar nesse tema. A gente está só dando mesmo uma explanada rápida para que vocês não entrem no assunto que vocês precisam faltando algo, ou seja, isso aqui é um processo, né? Eu preciso de dar pelo menos um encaminhamento para vocês em relação ao objeto, ao sujeito, a forma dos pensadores em relação ao conhecimento, para que vocês não fiquem perdidos no tema da aula, tudo bem? Então, vamos. Então, segundo os estudos socio-interacionistas de Vygotsky, o modo de aprender está relacionado com o contexto sociocultural, ao ambiente no qual o sujeito vive e se relaciona com as pessoas e o objeto. Tá? Ele entende que não é possível falar sobre uma aprendizagem separada do contexto sociocultural dos alunos. Então, nessa foto de cima, nós entendemos que essas crianças, possivelmente, elas não tenham uma boa alimentação, não tenham saúde, não tenham moradia ideal, né, adequada, tá? Ao passo que nessa foto de baixo, essa criança ela vai ter possivelmente muitas oportunidades de aprendizagem que aquela criança da primeira foto não vai ter, né? Portanto, em relação à moradia, em relação à saúde, em relação à alimentação, tá? Ela vai ter uma diferença aí. E essa criança da foto de baixo, ela vai ter um computador, possivelmente um celular, e isso vai possibilitar um processo de aprendizagem muito diferente do quadro de cima. Bom, ele fala que não dá para falar de aprendizagem na escola independente, né? Completamente livre da origem do sujeito, como a gente explicou lá. Então, a gente vai tentar colocar isso aqui para que vocês entendam um pouquinho melhor. Ou seja, fora, né, separado o sujeito da origem do aluno no contexto cultural, sociocultural bem mais amplo. Então, o sujeito, ele tem interação com o outro, né? O outro aqui pode ser qualquer pessoa, o pai, a mãe, os colegas, né? Há essa interação e há o aprendizado, tá? Num contexto maior, ele vai ter essa interação com o universo sociocultural. O que seria isso, né? Seria a parte onde você tem que entender que quando um aluno fala para a gente, né, nós vai, nós foi, nós voltemos, e existe isso, né, a gente tem que entender que essa foi a interação que esse indivíduo teve na família, né? No contexto sociocultural dele, tá? Então, não é porque ele não sabe falar certo, mas é porque ele não quer falar certo, na verdade, né? Mas é porque foi esse ambiente com o qual ele se inteirou, com o qual ele vivenciou, ou vivencia até hoje. Então, ele vivencia com uma família que fala errado. Automaticamente é aquele aprendizado que ele vai ter, tá? Então, e aí vem a ciência maior, né, que tem essa obrigatoriedade de auxiliar, né, um saber
formalizado nem sempre é acessível para essas crianças, para o indivíduo, né, para a sociedade no geral, mas deve ser levada para esse aluno, né? Tem que ser contextualizado isso. E agora nós vemos o papel da escola, né? O papel da escola nessa história é desenvolver, estabelecer relação que possa transitar, né, em todos esses meios, o sujeito, o sociocultural e a ciência, né? Então, ela tem que atravessar, que transitar todas essas esferas. A escola tem que conseguir essa abrangência, né? Bom, como isso acontece, né? Então, de acordo com o Vygotsky, isso acontece pelo menos por 3 dimensões: a dimensão afetiva, que é o querer fazer, a dimensão funcional, que é o poder fazer, né? E a terceira dimensão, que é a dimensão cognitiva, que é o saber fazer. Então, não adianta aquela criança querer fazer, sendo que ela vai fazer de uma forma diferenciada, né? Não por sua culpa, mas porque ela não teve uma base para esse aprendizado, né? Então, como ocorre o trânsito entre essas esferas? Tá? Da dimensão afetiva para a dimensão funcional e para a dimensão cognitiva. Essa ocorrência, pela lógica de Vygotsky, ela acontece ainda por 4 etapas de aprendizagem, que é preciso que haja sintonia entre essas dimensões, o que deve ser feita pela interação, né? E o que seria essa interação? Essa interação é a relação interpessoal com o meio, essa troca de informação que foi falado. Em segundo momento, tem que haver a mediação. O que é isso? Essa mediação, ela realiza uma espécie de uma espécie de mediação entre as coisas e a compreensão da coisa. Tomar possível o conhecimento através da linguagem, ou seja, essa mediação seria a fala, os símbolos, né? O que você usa para isso? Então, essa mediação seria essa linguagem, tá? A mediação entre a interação, né? E o próximo tópico agora, tá? Então, essa comunicação, ela pode ocorrer por qualquer meio, né, sistemático de comunicação, de ideias ou sentimentos, troca de informações, né? Comunicação por meio de discussão, de reflexão, de levantamento de hipótese. Então, tudo isso está relacionado com essa mediação, que seria a linguagem, a fala. E no terceiro momento, nós temos a internalização, tá? A internalização é a adoção ou incorporação inconsciente de certos padrões de ideias, atitudes, práticas, personalidade ou valores de outras pessoas ou da sociedade, que o indivíduo passa a considerar como seus, né? Ele interioriza isso. É um processo bilateral, conforme as pessoas atuam no mundo, o mundo atua, né, em você. Ou seja, ele se relaciona com os outros e com esse mundo social, tá? E esse mundo social, né, portanto, também vai se relacionar com ele, e isso vai sendo construído. Essa relação de troca e de transformação, ela é mútua, né? Então, aqui nós temos a representação da fala, né, da linguagem, e a interação dessa criança com o sociocultural, né? Se você fala cadeira para uma criança, você não vai precisar desenhar uma cadeira para que ela entenda isso. Então, isso vai sendo construído. Segundo Vygotsky, para educar uma criança, nós devemos levar em consideração que nem todas elas vão aprender da mesma forma, né?
justamente por isso, por conta dessa diferença sociocultural que existe, tá? No nível do desenvolvimento real de um indivíduo, isso se refere à capacidade de resolver problemas de forma independente por meio de funções já amadurecidas. Então, essa é o nível de desenvolvimento real aqui, entendendo essa zona de desenvolvimento proximal, tá? Dessa criança. Bom, aí nós temos a consideração de que qual que é o potencial dessa criança, né? O potencial é a capacidade de resolução de problemas sob orientação ou em conjunto, tá? Por que que em conjunto, né? Porque ele vai precisar de estar tendo essa relação aí com alguém com maior capacidade, tá? Em conjunto ou sob orientação de alguém com maior capacidade, né? Aí, essa zona de desenvolvimento proximal que nós identificamos que de acordo com o Vygotsky, né, ela existe, ela está relacionada exatamente naquele momento onde o professor tem que ter muita atenção com essa criança, tá? Por quê? É nesse espaço onde a gente identifica as funções que não estão amadurecidas e, portanto, precisam ser estimuladas pelo educador. É justamente nesse ponto que o professor deve focar os seus esforços, né? A intervenção pedagógica para Vygotsky é muito importante para o direcionamento do desenvolvimento dessa criança. Então, nesse momento que entra o papel do professor. Sendo, no caso aqui, a escola, né, o local principal onde ocorre essa orientação desse sujeito, tá? Então, o papel da escola e o papel do professor. Continuando ainda em relação ao papel do professor, ele acha que esse espaço aí, né, proximal vem de perto, íntimo, e onde entra o professor, com o papel de mediador, né, entre a criança e o mundo, tá? O espaço entre o que a criança já é e já sabe e a potencialidade dela para vir a realizar sozinha algo. Então, por isso dessa zona proximal aí, tá? É um espaço onde o educador deve identificar que ele tem que atuar, tá? Tá? Bom, agora nós temos as nossas referências, né? Pede que vocês lavem as mãos, que cuidem, não saiam de casa, tá? Que a nossa curva não desceu ainda, infelizmente ela está ainda subindo ou estagnada, né? De acordo com as informações que a gente tem tido, tá bom? Então, um grande abraço.